Eline? Eline? Oi, professora. Vamos conversar? Porque pode ser que só entre você. Aí eu vou dar uma aula um pouco mais devagar, se tiver só você, mas como são 2 dias sobre o Zé Murilo, não tem problema não, tá bom? Então, Aham. certo. Então, você se incomoda se eu tirar a câmera, ficar só falando? Ai, professora, fica à vontade. Tá, pois obrigada. Eu vou desativar aqui porque eu vou ficar um pouco de cabeça baixa olhando para as minhas notas, tá bom? Tá bom. Tá, então vamos lá. A primeira coisa que eu queria fazer é lembrar que eu não vou propriamente biografar o Zé Murilo de Carvalho. Eu vou tratar mais de alguns aspectos que seriam ligados à trajetória intelectual dele, não só do ponto de vista da formação, como também, sobretudo, do ponto de vista das ocupações, dos lugares que ele assumiu na, nas suas funções de pesquisador e de docente, e principalmente chamando a atenção para os aspectos da própria formação. Assim como eu apresentei em relação ao Nicolau Sevicenko, esses trajetos desses pesquisadores são trajetos que são muito bem remarcados pelas viagens, pelos cursos de aperfeiçoamento, pela condição de professor visitante em diferentes universidades, pelo desenvolvimento de projetos de pesquisa no exterior. E, nesse sentido, a trajetória do Zé Murilo de Carvalho, ela guarda até uma certa sintonia com a trajetória também do Nicolau Sevicenko, conforme nós vimos na aula passada. Isso do ponto de vista dessas relações mais amplas com o mundo das universidades europeias e americanas, com o mundo dos historiadores e com as mudanças que vão acontecendo no campo historiográfico desde os anos 60 até agora. Até agora, vírgula, porque a maior parte dos textos que são um pouco memorialísticos em relação a esses autores são textos que foram elaborados no início desse milênio, assim 2000, 2001, 2002. Então, encerra mais ou menos aí aquilo que a gente tem de mais correto, de mais afirmativo sobre a trajetória desses historiadores. A primeira coisa que eu quero lembrar, comparando esses dois historiadores, é que a diferença entre eles é razoável. O Zé Murilo nasceu em 1939. Hoje, se ele for até o meio do ano, ele tem 82 anos. Está muito bem, assim, dando palestras, trabalhando, normal, vida normal. E o Nicolau já faleceu, nasceu em 1952. Então, é uma diferença aí de 13 anos. Isso remarca praticamente, do ponto de vista da formação e do início da profissionalização, a diferença de uma geração intelectual. Mesmo assim, eles passam por experiências que são experiências próximas, como eu vou apresentar. Primeiro, eu quero lembrar o trajeto do Zé Murilo de Carvalho do ponto de vista das instituições onde ele trabalhou e do ponto de vista do que ele realizou nesses diferentes espaços. Então, ele começa como professor da Federal de Minas Gerais, na área de ciência política, desde que ele é formado em sociologia e política, e não em história, certo? Ele não é originalmente da área de história, ele se tornou historiador a partir dos anos 70, 80, mas ele é formado no curso da Federal de Minas Gerais chamado Sociologia e Política. Então, ele começa dando aula na área de política, na Federal de Minas Gerais, mas em 1978, ele, por razões variadas, ele se muda para o Rio de Janeiro. Especialmente, ele explica essa mudança pelo fato de Minas Gerais ser, digamos, um estado, e que as pesquisas dele, ele morando em Belo Horizonte, talvez não pudesse extrapolar essa condição de uma história local, e São Paulo ou Rio de Janeiro seriam, assim, espaços mais favoráveis a escrever uma história nacional, a uma ampliação dos horizontes como pesquisador, porque ali, nessas duas grandes cidades brasileiras, estavam localizados os maiores acervos, os maiores arquivos, e estava também concentrada
a grande intelectualidade brasileira permitiria expandir os contatos, expandir as discussões, de uma certa maneira arejar esse campo como pesquisador, o que em Minas Gerais não poderia acontecer, considerando que ele ficaria confinado a um pequeno grupo sem, digamos, estabelecer as relações mais amplas no campo do conhecimento, ainda no caso da ciência política, né, que ele ainda atua nessa área da ciência política. Então ele vai para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro ele se coloca como docente, né, como professor do IUPEST, que é um instituto que oferece pós-graduação muito famoso no Rio de Janeiro, que é o Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro. Ele vai trabalhar no CPDOC. O CPDOC é o maior centro de documentação acerca do período Vargas e da história política brasileira, que foi criado nos anos 70 por uma filha ou uma neta, acho que foi por uma filha do Getúlio Vargas. E o CPDOC se tornou assim um lugar de pesquisa de referência para a história do Brasil, por concentrar grandes acervos de personalidades políticas, tipo Getúlio Vargas, mas também por ter se tornado um lugar assim de treinamento de teoria e metodologia, especialmente no que diz respeito às técnicas da história oral. Quase todo mundo que trabalha com história oral no Brasil tem uma formação de maneira direta ou indireta no CPDOC, Centro de Estudo e Documentação. Bom, então ele é ao mesmo tempo docente e pesquisador nessas instituições, mas pesquisador também em um instituto de pesquisa que foi muito famoso no Brasil nos anos 70, nos anos 80 e até os anos 90, que é a Casa de Rui Barbosa. A Casa de Rui Barbosa é uma instituição de pesquisa sediada na casa propriamente, que era a residência do Rui Barbosa, concentra todo o arquivo dele e o arquivo de outros juristas, políticos, um grande acervo também sobre a história do Brasil. Pela Casa de Rui Barbosa passaram talvez os maiores historiadores políticos, especialmente aqueles que estudaram o final do Império e a Primeira República. Hoje, por falta de verbas, a Casa de Rui Barbosa, digamos, se enfraqueceu como espaço para pesquisadores. Mas o Zé Murilo era do IUPERJ, professor, e pesquisador do CPDOC, pesquisador da Casa de Rui Barbosa. Ou seja, muito do que ele fez, especialmente na temática da República, ele fez final dos anos 70, durante os anos 80, começo dos 90, vinculado a essas instituições. Porque em 98, quando o Zé Murilo já tinha 59 anos, já ia completar seus 60, ele fez concurso, ele se aposentou dos outros empregos, né? E fez concurso para a Federal do Rio de Janeiro, que ele acho que deu aula na Federal do Rio de Janeiro até há pouco tempo, não sei até quantos anos ele deu aula, ou se continuou dando aula, mas ele se tornou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Agora já é professor de História, porque nos anos 80 ele já começa, sobretudo depois que ele escreveu livros bestializados, ele já começa a ser considerado historiador. Ele já deixa de ser um cientista político e passa cada vez mais a ser considerado um historiador. Que hoje, no Brasil, entre os historiadores vivos, é o que tem o maior conjunto de livros, tanto livros autorais quanto organizados, acerca da história do Império e da história da Primeira República. A gente pode ainda dizer que o Zé Murilo é o número 1 em história política do Brasil, até agora. Vamos voltar um pouquinho à vida do Zé Murilo como estudante, porque eu quero utilizar isso como pretexto para mostrar como era a ambiência universitária no final dos anos 50, no começo dos anos 60, e quais foram os impactos que o golpe de 64 teve sobre a vida desses estudantes e sobre as trajetórias deles nas pós-graduações e no início da vida acadêmica. Então, no caso do Zé Murilo, ele é mineiro, nasceu em uma fazenda do interior de Minas Gerais,
um lugar muito distante, que ele mesmo faz uma certa brincadeira em relação ao lugar que ele morou. E com 10 anos, como ele morava numa fazenda, o pai o colocou como interno num colégio de padres, na cidade de Santos Dumont, em Minas Gerais. Aí ele fez o que seria hoje o ginásio, né, o ensino fundamental maior, de 5ª a 8ª, porque a parte correspondente ao primário, que seria, digamos, o fundamental menor da alfabetização até a 4ª série, ele fez em casa. Como eles moravam no interior, o pai era dentista, fazendeiro e dentista, ele mesmo ensinou os filhos, alfabetizou os filhos, deu as primeiras aulas dessas disciplinas básicas, ensinava os filhos e ensinava também meninos da vizinhança. Mas com 10 anos ele foi para um seminário, mas ele não foi ser seminarista, não, ele foi para um colégio interno de franciscanos. E quando ele terminou o que seria esse ensino fundamental, ele foi fazer o que seria hoje o ensino médio, mas na época dele chamava científico ou clássico, ele fez o clássico. Ele foi fazer o clássico no Rio Grande do Sul, numa escola também desses franciscanos, eram franciscanos holandeses. E acho que no Rio Grande do Sul eram alemães. E ele fez também o que seria o ensino médio numa escola de padres e interno, por conta do local onde ele nasceu e morava, que não ofertava a escolaridade necessária. Quando ele terminou essa escolarização, até o ensino médio, ele tentou o vestibular na Federal de Minas Gerais para o curso de Economia, isso em 1959, porque lembrem das aulas passadas que eu mostrei que os anos 50 foram o auge do prestígio dos economistas, o Celso Furtado aí sendo muito respeitado, o plano de metas sendo elaborado, a ideologia desenvolvimentista requerendo o trabalho dos economistas. O curso de economia estava em alta, os economistas estavam em alta, porque o governo brasileiro se tornava, digamos, um governo planejador, então requeria esse tipo de profissional. Ele fez o vestibular, não passou. Ele é muito engraçado nas colocações dele. Ele disse que não passou porque não conseguia, o curso de economia pedia matemática, estatística, pedia no vestibular essas matérias, digamos, matemáticas, e ele não conseguia aprender nada. Aí é reprovado por conta da álgebra. Aí ele sempre brinca, desgraçados números. Ele sempre faz alguma brincadeira em relação a essa sua deficiência no campo da matemática. Como ele não passou no vestibular para economia, ele disse que detestava direito, não queria de forma nenhuma fazer direito. Medicina ele achava até simpático, mas eu acho que ele achava que não passava também, porque tinha feito curso clássico, não científico, não tinha formação suficiente para concorrer para a medicina. Aí terminou fazendo o curso de Sociologia e Política, que era um curso assim da área das humanidades, que existia na mesma faculdade de Economia da Federal de Minas Gerais, que do ponto de vista do Zé Murilo era a faculdade mais importante, mais prestigiada, mais chique na área das humanas, lá em Belo Horizonte. Então ele fez esse curso de 60 a 64, se formou em 64, e depois de formado, aí o golpe já tinha acontecido, 31 de março, já estava em pleno curso. Muitos colegas dele que tinham sido do centro acadêmico, tinham feito militância política, assim como ele, fundando sindicatos, politizando os trabalhadores no campo, fazendo a propaganda comunista. Então, ele disse que no curso participou dessas atividades, mas quando terminou já estava fora desses grupos mais atuantes. E isso foi que fez com que ele não fosse preso. Ele teve colegas presos, colegas exilados, colegas mortos. Ele vai mostrando o trajeto dos colegas de faculdade, porque a faculdade era, no dizer dele, muito subversiva. Assim, pelo olhar dos militares, era um local de muita esquerda, de muita subversão.
E esses jovens do tempo do Zé Murilo eram muito encantados com a Revolução, muito encantados com o PCB, muito encantados com o modelo soviético e muito felizes com a adesão de Cuba ao modelo soviético. Então, a Cuba funcionava para os da direita como um assombro e para os da esquerda como um sonho, né? como uma utopia. Então, ele terminou o curso em 1964 e ficou, de uma certa maneira, sem saber o que fazer, porque o governo militar estava atuando com muita força na repressão a essa juventude politizada de que ele fazia parte. Então, o que acontece nessa época? Os Estados Unidos, desde os anos 50, com aquela questão da Guerra Fria e aquela tensão permanente com a União Soviética, através da Fundação Ford, os Estados Unidos tinham começado a mandar estudantes americanos para o Brasil e abrir bolsas para estudantes brasileiros nos Estados Unidos. Qual era o sentido político dessas bolsas? Mandando os estudantes americanos para cá, de sociologia, de política, de antropologia, mas geralmente não de história, eles tinham a intenção de influir de alguma maneira na juventude brasileira e, ao mesmo tempo, capturar o máximo de informações sobre a história do Brasil, sobre o cotidiano brasileiro, sobre a política. Ou seja, eles vinham influir e vinham também estudar e levar informações para os Estados Unidos. Com relação aos brasileiros que eram objeto de bolsa da Fundação Ford, qual era o sentido? Era, de uma certa maneira, encantar os estudantes brasileiros para assumirem, uma certa simpatia pelo modelo de vida americano, pela ciência americana, pelo modelo universitário americano. E os Estados Unidos encheram, o Brasil de bolsas para estudantes. O Zé Murilo disse que quase todos os colegas dele receberam bolsas e foram. E ele se candidatou a uma bolsa e também foi para os Estados Unidos. Eu não vou dizer aqui o nome dos colegas, mas só lembrar que quase todos os que o Zé Murilo cita na entrevista que foram para os Estados Unidos se transformaram depois aqui no Brasil nos grandes sociólogos, em grandes cientistas políticos, em grandes professores e escritores que tiveram uma repercussão muito grande no pensamento social brasileiro. Mas é essa geração que se formou no começo dos anos 60 e que foi, contemplada com essas bolsas da Fundação Ford. Porque quando os jovens da geração do Zé Murilo se formaram, eles tinham basicamente 3 opções. 2 a 3 opções. Uma primeira opção era ir para uma faculdade chilena chamada Flaxo. Era Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Era, a mais importante escola de sociologia da América do Sul, da América Latina, e atraía os estudantes melhores, mais politizados, especialmente aqueles estudantes que o golpe militar convidou a sair, convidou a se exilar, ou ser preso. Então, muitos foram para a Flaxo. Só que o Zé Murilo disse que não conseguia ir para a Flaxo, porque a Flaxo também era uma faculdade que, para entrar, precisava ter um certo domínio matemático, e ele perdia todas. Botava uma conta, uma equação, uma coisa com matemática pelo meio, ele ia reprovado de imediato. Então, para ele, o Chile ficou fora de questão. Para o Rio de Janeiro não dava para ir, porque era a sede do governo. 64 não é mais a sede, mas funcionava ali, a estrutura repressora sobre os estudantes, sobretudo se esses estudantes tivessem alguma vinculação com as atividades nomeadas como subversivas pelo governo. Então, o Rio de Janeiro não dava para ele, também não tinha o que fazer lá. Então, foi para essa terceira opção, que foi a Bolsa Americana, da Fundação Ford, para estudar nos Estados Unidos. Então, ele ficou nos Estados Unidos durante uns 5 anos, e lá ele fez as pesquisas
que resultaram na sua tese de doutorado. A tese de doutorado do Zé Murilo, ela foi dividida aqui no Brasil, para efeito de publicação, em 2 livros. Um livro chamado Teatro de Sombras, que é a primeira parte da tese, e aquele famoso livro que você deve ter visto em Império, que se chama A Construção da Ordem, que é o livro mais conhecido do Zé Murilo em relação ao estudo do Império Brasileiro. Então, ali foi a tese de doutorado. Ele disse que quando fez a tese na Universidade de Stanford, que é na Califórnia, é uma universidade muito famosa, ele foi para Stanford. Quando ele fez essa tese, ele disse que a universidade americana estava no auge, era assim, um tempo de ouro, tempo de glória das universidades nos Estados Unidos. A expectativa política lá é de que as pessoas que passassem pelas universidades, elas se tornariam muito importantes do ponto de vista de influenciar o Estado, influenciar a sociedade. E, na época, os conhecimentos eram muito conceituais, muito teóricos, eram muito, ele chama até de positivista, mas eu acho inadequada essa palavra. Eram muito objetivistas, se acreditava mesmo que aquele conhecimento era um conhecimento verdadeiro, era um conhecimento muito científico, muito conceitual e muito capaz de influir na história, influir na política, influir nas mudanças. Então, ele diz que era um conhecimento duro ainda, um conhecimento bem remarcado pelos conceitos da sociologia, pelos conceitos da teoria política, e o trabalho dele, digamos, tem essa marca de acreditar muito no saber constituído e acreditar muito que esse saber vai interferir na sociedade. Então, ele fez essa experiência lá, mas ele disse que não foi só a experiência de morar anos e anos num país estrangeiro, de ter que dominar profundamente a língua estrangeira, mas que foi muito interessante, porque como ele foi em 65 e era na Califórnia, ele acompanhou aquela movimentação dos hippies, aqueles grandes roqueiros, tipo Joan Baez, Bob Dylan. Ele disse que foi a shows, se vestiu de hippie, participou de passeatas. Ele viveu aquela ebulição juvenil do começo dos anos 60, na Califórnia, de maneira direta, jovem, morando lá, estudando lá. Então, ele fez esse treinamento nos anos 60, e com a idade dele, né, eu fiz as contas aqui, ele não entrou muito novo na universidade, já entrou com 21 anos, saiu com 25, e ficou tipo de 25 a 30 nos Estados Unidos. Como ele não era solteiro, não trabalhava, só estudava, era realmente um jovem que tinha a oportunidade de experimentar não só o saber mais elevado das instituições americanas, de alto nível, como Stanford, como também viver sua vida juvenil, acompanhando as transformações culturais da geração dos anos 60. Bom, quando ele saiu daqui em 65, o panorama da pós-graduação no Brasil era estreito, praticamente não havia nada. Como eu falei quando dei aula sobre a Maria Odila, em 1961 foi que se abriu no Brasil o primeiro mestrado na Universidade de São Paulo, que a Maria Odila foi a primeira, em 65, a defender a dissertação. Então, praticamente não tinha como fazer pós-graduação no Brasil. Também, nos anos 50 e até 64, as pós-graduações elas eram dadas, não nas universidades, mas naqueles institutos do Rio de Janeiro, que eu já falei para vocês, que é o ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros. As pós-graduações eram feitas lá e feitas também na Escola Superior de Guerra, na ESG, ou seja, era feito em instituições políticas e culturais quase sempre ligadas ou ao Exército ou ao Ministério da Educação, como era o caso do ISEB. Mas quando a ditadura se instalou, e se instalou de forma muito dura, o que aconteceu? Essas pós-graduações desses institutos, elas foram, digamos, eliminadas, porque os institutos foram extintos. Inclusive, lembrando, o ISEB ele acabou como instituição e acabou até como prédio, como arquivo.
passar o trator no prédio, passar o trator dos arquivos. Então, não tinha opção em relação à pós-graduação. Tanto que, juntando os fatores políticos de expulsão da juventude, digamos assim, comunista, e juntando os fatores de que no Brasil não tinha como dar continuidade aos estudos, houve o que eu poderia chamar aqui de uma diáspora intelectual da juventude. Ou seja, essa diáspora, essa saída, ela ocorreu para vários países da Europa, para os Estados Unidos, para vários países da América do Sul. Então, o Zé Murilo ele vai ter a sua vida de jovem justamente inserida nesse contexto brasileiro de ditadura, de não oferta de pós-graduações, de repressão muito forte a essa juventude politizada e de esquerda, e de convite dos países europeus e Estados Unidos para abrigar esses jovens e formar, digamos, a cabeça deles no sentido da valorização dos seus respectivos países e respectivas culturas. Então, o Zé Murilo vai viver exatamente esse contexto. Nos Estados Unidos, essa grande oferta de bolsas, ela tinha uma relação muito próxima, muito imediata com a situação da América Latina, que muito marcada pela juventude comunista, mas o principal detonador dessas ações americanas, fora do continente americano, era justamente o fato de que em 1959 houve a Revolução Cubana. Então, qual era o medo americano? É que essas republiquetas latino-americanas, com sua juventude aguerrida, agressiva, ativista no sentido da União Soviética, pudesse se transformar numa nova Cuba. Então, daí porque eles levavam os jovens que eles podiam para que eles não fossem seduzidos por esses encantos do comunismo, que eram os encantos da juventude dos anos 50 e dos anos 60. Então, Zé Murilo está num movimento que eu estou dando o exemplo dele, mas são centenas, são milhares de jovens brasileiros espalhados em todo o mundo ocidental, se qualificando, mas ao mesmo tempo se defendendo da prisão e da perseguição feita pelo governo brasileiro a todos aqueles que não se submetessem a esses crivos da ditadura militar. Bom, Zé Murilo vai para os Estados Unidos, volta, o trabalho dele é muito mal recebido. Ele até fala numa das entrevistas que quando ele voltou, ele tentando traduzir, publicar o livro em português aqui no Brasil, ele teve um encontro intelectual onde estava a Ruth Cardoso, mulher do Fernando Henrique Cardoso, que era parte daquele grupo do Capital, aqueles marxistas que tinham ido às origens, aquele grupo da USP, que já estava começando também a voltar, tinham sido exilados, e estavam voltando por conta da abertura política que começou em 1979. Aí disse que no encontro com acho que era no CPDOC, com a Ruth Cardoso, a Ruth debochou da cara dele. Tipo assim, para que traduzir um livro daquele? Quem era que ia ler o livro daquele sobre a Constituição da Ordem? Não ia ter leitor. Mas a Ruth se enganou totalmente, porque é um best-seller da história e da política brasileira, e foi um livro assim que se tornou um livro importantíssimo na historiografia e na ciência política. E ele disse que quando voltou estava, digamos, triplamente condenado aqui no Brasil, e que ainda hoje ele paga o preço da trajetória dele. Por que ele estava triplamente condenado? Primeiro porque escreveu sobre o império, sobre a monarquia, sobre a construção da ordem, sobre, digamos, a administração e a política do império, que era um assunto que a ditadura militar não achava interessante. E nem os escritores de esquerda achavam interessantes. Porque o que eles estudavam nesse momento, anos 60 e 70, sindicatos, política, economia, partidos, ou seja, porque a moda na historiografia nos anos 60, 70 e 80 era a moda dos temas politizados, sindicatos, movimentos sociais, escravidão,
política ditatorial, ditadura, repressão, essas coisas que tinham uma imediata aceitação no campo da militância política e no campo acadêmico, que era profundamente também um campo de esquerda. Então ele, voltando aos Estados Unidos, com um livro sobre a política imperial, e tinha sido convidado pelo Boris Fausto, que o Boris Fausto, ele é vivo, tem 92, 93 anos, tem muitos livros, é muito conhecido, principalmente na área de história política, mas ele se tornou muito conhecido também porque ele substituiu o Sérgio Buarque de Holanda na coordenação daquela famosa coleção História Geral da Civilização Brasileira. Aqueles livrões de capa azul, que eu vou até mostrar aqui. Ativar a câmera só para mostrar aqui. Eles estão bem aqui, acima da minha cabeça. Essa coleção são 12 volumes, está aí no meio azul, bem aqui, aqui, ó. Então, eles estão... essa coleção foi uma coleção, digamos, de grande importância na história do Brasil, organizada pelo Sérgio Buarque, mas depois o Boris Fausto substituiu o Sérgio nessa organização da coleção. E o Boris Fausto tinha convidado o Zé Murilo, logo que ele chegou dos Estados Unidos, não tinha nem terminado ainda, não tinha nem defendido a tese, convidou para ele escrever sobre os militares do século XIX e no século XX. Aí o Zé Murilo disse que aceitou, até se admirou de ter sido convidado, porque ele não era conhecido, era de Minas, não tinha nada a ver com São Paulo, com o Rio de Janeiro, mas ele aceitou escrever um capítulo da História Geral da Civilização Brasileira relacionada à burocracia militar. Aí ele disse que quando voltou estava ruim de toda forma, vinha dos Estados Unidos, tinha escrito sobre o Império, que não deveria ter escrito sobre a política imperial, e tinha escrito para a História Geral da Civilização Brasileira um capítulo sobre os militares. Então ele disse que isso criou grandes dificuldades para ele, como pesquisador, como escritor, porque havia uma tendência só porque ele estudou o Império, a ser considerado monarquista. Então ele disse que teve muita dificuldade, continua tendo, porque aqui no Brasil há uma certa confusão. Se a pessoa estuda comunismo, é comunista. Se a pessoa estuda sobre capital, é capitalista. Se a pessoa estuda sobre gênero, é gay. E por aí vai. Há assim uma certa... Eu tive até um colega que, outra colega perguntou a ele se ele era gay, só porque ele escrevia sobre gênero. E ele ficou, assim, perplexo com a pergunta. Mas há muito essa confusão aqui no Brasil, que a pessoa estuda uma coisa, ela é aquela coisa. O Zé Murilo disse que, como ele tinha estudado os militares, as pessoas não liam o texto e achavam que ele estava fazendo algum tipo de elogio à ditadura militar, alguma concessão às práticas militares do período de exceção. Então, ele começa com esses temas, elites políticas, né, imperiais, a estrutura organizacional dos militares no Brasil, mas ele segue estudando algo que decorre desses temas, que é a questão da cidadania. Tanto que até hoje, o livro mais citado do Zé Murilo, o livro que o tornou conhecido, é Os Bestializados, que todo aluno de História do Brasil inteiro, e toda escola também possui, todo aluno de História do Brasil inteiro já estudou esse livro em alguma disciplina, seja disciplina de História do Brasil, República, seja disciplina relacionada a dimensões políticas, a dimensões políticas da vida brasileira. Então, eu não vou falar muito sobre os livros, porque eu quero falar na próxima aula, inclusive apresentar, vou fotografar e botar no grupo, para eu falar um pouquinho sobre cada livro, não, porque a produção do Zé Murilo é imensa, imensa, até porque ele já tem 82 anos e ele escreve o tempo todo. E por incrível que pareça, cada vez melhor. Cada vez que a gente lê um texto do Zé Murilo, ele requintou mais a escrita, ele está escrevendo ainda melhor. Então ele passa a estudar basicamente a cidadania, a construção da cidadania no Brasil.
E ele vai dar sequência em outros livros, como A Construção da Ordem, A Formação das Almas, O Pontos e Bordados, Cidadania, um Longo Percurso, o livro sobre Dom Pedro, sobre a vida de Dom Pedro II. Porque a quantidade de livros de Zé Murilo é muito grande. Eu estava aqui contando para falar aqui na aula, eu acho que eu tenho uns 14 a 15 livros dele. Só eu, né? Aqui na minha biblioteca particular, certo? Então, a gente poderia dizer que o Zé Murilo tem os seus temas preferidos, tem os seus temas principais que vão ser abordados, às vezes de maneira diferente, em vários livros, mas ele tem, no primeiro momento, esse interesse em estudar as elites políticas, os militares e a cidadania. É como se aqui a gente pudesse fazer um corte na carreira dele como escritor, como pesquisador, e dizer que esse primeiro momento dele é um momento político, da história política dentro daquele modelo da ciência política e da sociologia. Uma história com base em conceitos, em grandes fórmulas explicativas, uma história que é uma história, digamos assim, um pouco mais ligada àqueles modelos estruturais do passado. Pela idade dele, a primeira parte dele é uma parte mais convencional da história política. Entretanto, como eu falei também com relação ao Nicolau Shevchenko, a formação que ele tem, a formação continuada, especialmente a partir do início dos anos 80, vai ter um impacto significativo nas suas escolhas, nos seus novos temas, nas abordagens, nas escolhas de natureza teórica e metodológica. Ele vai, de alguma maneira, já fugir daquele padrão que ele chama positivista, que é um padrão mais de uma história mais objetivista, mais científica, um pouco mais dura, um pouco mais pesada, em que há sempre uma hipótese que vai ser provada a partir da documentação, mas que há também um diálogo muito visível com alguns teóricos escolhidos da ciência política. Então, ele já vai fugir um pouco, e isso vai se dever a um conjunto de experiências novas que ele passa a ter no começo dos anos 80. Não sei se vocês lembram que eu falei que o Nicolau saiu em 85 para a Inglaterra, e a partir dessa experiência inglesa, ele reelaborou suas reflexões, seu pensamento, ele incorporou teorias novas, bibliografias novas, e quando ele fez o Orfeu Estático na Metrópole, o Orfeu já é bem diferente de literatura como missão, como resultado dessas novas tendências teóricas e metodológicas de uma interdisciplinaridade radical que ele assume no Orfeu Estático. Uma coisa parecida aconteceu com o Zé Murilo de Carvalho. Ou seja, aqui eu chamei, para combinar com aquela temática da virada, que eu já dei uma aula aqui para vocês, eu falei que o Zé Murilo deu um giro. Então, o giro acadêmico do Zé Murilo fez com que ele deixasse, no plano secundário, aquele tipo de história política, em que o centro dessa história política era o Estado, era a formação do Estado brasileiro, e que o centro era a organização militar, e ele saísse como se fosse do Estado para a nação. Ou seja, primeiro ele se interessa por compreender essas estruturas que fazem o Estado se constituir e se mover, mas ele mesmo começa a sentir falta das pessoas, do povo, da população, das relações sociais, das relações políticas mais amplas, e ele mesmo concebe que é como se ele tivesse deixado, num plano um pouco mais secundário, o interesse pelo Estado e passasse cada vez mais a se interessar pela nação. Nesse sentido, o que é que ele vai buscar? Ele vai buscar o povo em movimento, vai buscar o povo político, vai buscar essas expressões populares no que diz respeito ao vínculo, à relação com o Estado e a capacidade e a vontade da população de se
tornar influente, de se tornar, digamos assim, sujeito também dessas ações públicas. Estudos Bestializados, que é um livro de 87, eles já decorrem dessas suas experiências europeias, e americanas e europeias, mas principalmente americanas, e já vão, de uma certa maneira, mostrar um outro Zé Murilo, que é o que acontece também em Formação das Almas e no livro Pontos e Bordados. Vou beber um pouquinho aqui. Bom, antes de comentar um pouquinho sobre cada um desses livros, eu vou chamar a atenção para essas experiências do Zé Murilo fora do Brasil nos anos 80. Se nos anos 60 ele foi para a Califórnia, estudou na Universidade de Stanford, quando foi nos anos 80, ele passou digamos, se qualificar, fazer outras formações pós-graduadas, agora na Universidade de Princeton, que é em Nova York, né? Então ele foi para Princeton e ele disse que lá foi um giro mesmo, foi uma mudança radical no pensamento dele, nas abordagens, por conta do conjunto de novidades, de novas relações sociais e pelo fato de a Universidade de Princeton ser uma universidade absolutamente cosmopolita. Ele vai dar exemplo, eu vou dar vários exemplos do cosmopolitismo nessa universidade americana. A universidade, ela ofertava bolsas para jovens, digamos, recém-formados do mundo inteiro, Japão, China, Índia, qualquer lugar. Bastava o jovem mandar um projeto para a universidade, dizendo que quero estudar coisa tal. A universidade dava a bolsa e deixava o aluno em liberdade para escrever o que ele quisesse, da maneira como quisesse, ou seja, sem haver interferência, digamos, do ponto de vista do tema, do ponto de vista dos conceitos utilizados, ou seja, pagava os estudantes, bolsistas, para passarem um ano só criando, sendo criativos, inventando o que quisessem, na arte, na ciência, na história, na sociologia. E isso atraía jovens do mundo inteiro, que se encontravam e trocavam experiências de vida, experiências de conhecimento, formas de criação, formas de culturas diversas. Então, ele disse que ele estava na universidade como se ele estivesse no mundo todo, convivendo com jovens e com professores oriundos de vários lugares do mundo. Não era mais só o Ocidente, agora era o mundo mesmo, e com essa liberdade de criar aquilo que quisesse do ponto de vista do conhecimento, produzir algum tipo de conhecimento do campo artístico, cultural, qualquer que fosse a área. Só tinha algumas obrigações, que era tipo assim, alguns seminários, os bolsistas tinham que participar, eram seminários abertos com todos esses bolsistas, que eles tinham que participar, dar opinião, ouvir, tinha um mínimo de controle, digamos assim, mas, no mais, os alunos faziam o que queriam do ponto de vista do estudo, da elaboração de papers, essas coisas. Então, ele disse que foi uma coisa absolutamente nova na vida dele, essa convivência com japonês, com chinês, com várias línguas, com várias expressões da cultura, etc. Mas não foi só isso, é porque ele chegou lá, em Princeton, no momento em que a história antropológica ela começava, digamos, a nascer, a se firmar. O que era a história antropológica? É um dos nomes que hoje a gente dá à história cultural. Porque nos anos 90, especialmente nos anos 80, como não tinha ainda esse conceito de história cultural, esse campo bem definido chamado história cultural, cada um chamava a história cultural como queria. História das mentalidades, história do imaginário, história do cotidiano, história antropológica, antropologia histórica, todo tipo de nome que vocês puderem imaginar, era um nome que depois virou só história cultural. Então, ele chegou em Princeton nesse momento que eu posso chamar que estava acontecendo a virada cultural dos Estados Unidos. E quem estava lá também como professor efetivo ou como professor visitante? Os efetivos, o Robert Darnton, certo? O Darnton tinha já, digamos, começado a conquistar
o mundo dos historiadores com o livro O Grande Massacre de Gatos, certo? Que foi um livro assim que revolucionou o conhecimento histórico e que agradou muito e que desagradou bastante. Desagradou principalmente os franceses, porque o Darnton é um historiador americano, nascido em Nova York, mas ele se dedicou a vida toda, depois que ele deixou de ser jornalista do New York Times, que a família dele toda era de jornalista desse grande jornal americano, e se dedicou à história, ele se transformou num especialista na história francesa do antigo regime. Quase todos os livros dele são nessa direção. Ele já havia escrito O Grande Massacre de Gatos. E esse livro ele era muito diferente dos outros livros. Por quê? Porque era um livro cujo procedimento metodológico era o da antropologia. E que antropologia era essa? Não era qualquer antropologia. Era uma antropologia renovada também, que estava, digamos assim, crescendo muito, e com um autor que estava se destacando, que é o Clifford Geertz, que vocês também já devem conhecer esse autor e conhecer de nome, e pelo menos ouviram falar no curso de Teoria e Metodologia. Qual era o método do Geertz? Era um método, digamos que, depois recebeu o nome de descrição densa. O que é a descrição densa? É um procedimento metodológico em que você recorta o seu objeto numa fração muito pequena, ou seja, você tem um objeto, um campo de observação bem restrito, um documento, uma comunidade, uma cidade, uma praça, o que for, muito pequeno, mas se empenha em interpretar aquele seu objeto da maneira mais rica, mais complexa, mais interdisciplinar, mais criativa possível. Ou seja, você não quer explicar, porque explicar é da ciência. Você interpreta e interpreta de uma maneira controlada, mas também livre. Contanto que você, com pouca coisa, você tem muita coisa a dizer, muita coisa a refletir acerca daquele pequeno objeto. Então, esse método da descrição densa, que é um método antropológico que deve muito à criatividade do Clifford Geertz, ele foi, de uma certa maneira, apropriado pelo Robert Darnton, que eles trabalhavam juntos na mesma universidade, acho que dividia a sala, dividia alguns projetos, embora desconfie que o Geertz é bem mais velho do que o Darnton. O Darnton é Vivinho da Silva, nasceu em 39, tem 81, 82 se já completou, mas é super novo. Se vocês botarem Robert Darnton, vocês vão ver ele raiando aí no YouTube, com 50 mil gravações e tal, e é hoje, se não deixou, o diretor da uma das maiores bibliotecas do mundo, que é a biblioteca da Universidade de Harvard, que é a número 1 das universidades mundiais. Então, o Darnton foi diretor da Biblioteca de Nova York, que é a maior do mundo, e agora ele é diretor da Biblioteca de Harvard, que é uma das mais modernas do mundo. Mas isso agora. Aqui no começo dos anos 80, ele era professor na Universidade de Princeton, trabalhando junto com o Geertz e revolucionando a história do ponto de vista de inventar, inclusive foi ele que inventou essa rubrica, História Antropológica, e estudando o antigo regime francês. Então estava lá o Geertz, estava lá o Darnton, e estava lá também a Natalie Zemon Davis, que vocês devem conhecer também, que é uma historiadora bastante utilizada, especialmente nas disciplinas de gênero, e famosíssima mundialmente em função do livro O Retorno de Martin Guerre, que vocês devem conhecer o livro. Eu utilizava esse livro em 2 cursos meus, no curso de Teoria e Metodologia e no curso de História e Literatura. Então, a Natalie Zemon Davis também estava revolucionando a história. No caso aqui, a história das mulheres, numa perspectiva antropológica, e também estava fazendo, também era professora nesse momento na universidade, visitante na Universidade de Princeton. Então, o Zemon Davis chegou num momento muito rico,
um momento de grande ebulição nas ciências humanas, de modo geral, de grande interdisciplinaridade, de grande impacto da antropologia e da arte, não só a antropologia, diz que as grandes viradas, no caso sofridas por ele, mas sofridas também no campo historiográfico, derivavam desse casamento com a antropologia e do casamento com todas as formas de arte. Essa experiência americana, isso vai ser muito boa para ele, porque primeiro ele renovou seus aportes teóricos e metodológicos, saiu da teoria política, da teoria das elites, e ampliou o mundo de conhecimentos, não só que possibilitaram ele ter uma perspectiva cultural ampla pelas convivências cotidianas com as pessoas, mas possibilitaram também essa renovação das suas temáticas, dos problemas, das bibliografias, o conhecimento com pessoas que estavam revolucionando o campo das humanidades. Por um lado. Por outro, ele diz que o fato de ele ter passado esses anos em Princeton permitiram que ele conhecesse muita gente do mundo todo e ele começasse a ser convidado para ser professor visitante, para dar palestras, para participar de eventos, para traduzir os trabalhos dele para outros países. Então, ele disse que teve uma ampliação muito grande do horizonte de conhecimento, do horizonte de atuação, porque começou a ser convidado para a França, para a Holanda, para várias universidades americanas, para o mundo todo, assim, o mundo ocidental, ele começou a ser convidado e atuar nesses países. Diz, à medida em que foi saindo dessas duas experiências americanas, e elas foram permitindo que ele fosse para a Europa, ele cada vez mais se enfronhou na literatura francesa, que ele pouco conhecia. Ele diz, quando estudou lá em Minas Gerais, os livros eram mais dos autores do ISEB, Guerreiro Ramos, Inácio Rangel, Roberto Campos. Ele cita lá o nome dos principais economistas do ISEB, até porque ele estudava na faculdade de economia. Quando ele foi para os Estados Unidos, eram os teóricos da sociologia e da ciência política, que eram os autores que ele mais trabalhava. Mas quando ele foi para Princeton, Nova York, e começou a andar mais pela Europa, o que ele teve acesso? Aquilo que havia já muito na USP e nas universidades do Rio de Janeiro, que era a cultura francesa, e que ele não tinha essa cultura francesa em Minas Gerais. Então, ele diz aquilo que, de uma certa maneira, já era uma tradição brasileira de se apropriar dos grandes autores franceses, ele passa a ter. Agora ele passa a ter conhecimento do Georges Duby, do Leroy Ladurie, de vários grandes historiadores franceses que nós conhecemos na tradição brasileira. Então, ele diz que essa arejada, digamos, no pensamento dele vai vir também dessa aproximação cada vez maior que ele vai fazendo com os autores franceses. Conhece o Foucault, certo? É a Hora do René Raymond, esses autores que eram os autores que estavam em moda, principalmente porque eles estavam subvertendo aquele pensamento mais convencional do passado nas suas diferentes áreas. Então, ele diz que a França conseguiu também trazer muitos elementos e muitos autores e muitos insights para ele desenvolver livros, artigos e pensar de outra forma o Brasil. Não mais pensando o Estado, mas agora pensando a nação. Outro exemplo é a Formação das Almas, né? Formação das Almas é um livro muito diferente da Construção da Ordem, porque o que ele vai trazer é a abordagem das formas através das quais a nação deveria ser constituída. Então, por exemplo, na Formação das Almas, ele trabalha com os símbolos. Bandeira, uma bandeira com o emblema, com o hino nacional, e todos esses elementos são elementos, digamos assim, para formar a nação, para penetrar na alma do brasileiro. Não é o Estado, digamos, constituindo simbologias para conquistar
para seduzir, para catequizar o brasileiro na vontade de ser brasileiro, certo? Então, ele vai dizer que esses autores aqui vão, de uma certa maneira, arejar o pensamento dele e fazer com que ele dê uma guinada nos seus estudos, saindo do Estado e entrando mais para a nação. Nessa mesma época, que o Zé Murilo está fazendo essa reciclagem nos anos 80, está acontecendo um movimento que já vem dos anos 70 e que na França foi nomeado o retorno do político. Então, os anos 70, só recordando, são os anos preparatórios para o bicentenário da Revolução Francesa. Esse bicentenário ele causou, certo? E essa preparação também. Porque a França, uns 10 anos ou mais, antes de 1989, ela já se mobilizou para fazer a propaganda desse bicentenário e valorizar a cultura francesa no mundo todo. Então, foram muitas comemorações durante esse tempo todo, culminando com a comemoração maior do ano de 1989. Esse clima, digamos, comemorativo e essa vontade política da França de se apresentar melhor para o mundo, de fazer uma nova propaganda dos valores franceses, ela teve vários aspectos importantes e que dizem respeito à nossa disciplina. Por exemplo, o que foi nomeado depois o retorno da história política. Ou seja, nesse conjunto, nesse tempo preparatório, muitos historiadores, muitos estudantes, jornalistas, pessoas cultas de um modo geral, passaram a retomar o tema da Revolução Francesa, gerando uma quantidade imensa de produtos em torno desse episódio e dessa comemoração. Isso impactou nos análises, historiadores dos análises estudaram isso, impactou na historiografia mundial, mas impactou, sobretudo, do ponto de vista de promover uma revalorização da história política. Porque a história política ela tinha sido condenada pelos análises desde a primeira geração. Ou seja, desde os anos 1930, que o Bloch e o FEV, eles davam importância menor à história política do que à história social, mesmo a história cultural, que tanto o Bloch como o FEV fizeram muito bem. O Bloch em relação às crenças populares sobre as curas reais, e o FEV do ponto de vista do estudo das religiosidades, das crenças religiosas no século XVI e XVII, por aí vai. Eles também fazem história cultural, embora não fosse chamado de história cultural na época. Mas houve essa revalorização da política, inclusive com a fundação de institutos, como o Instituto do Tempo Presente. Vocês que foram alunos da Cláudia, ou são ainda alunos da Cláudia, devem, de alguma maneira, ter passado por essas questões, que são as questões relacionadas às interpretações sobre a história, que tem como berço o Instituto do Tempo Presente. O Instituto do Tempo Presente, ao mesmo tempo, ele estuda política e política no presente. O que, tendo em vista a historiografia do passado, é uma dupla revolução. Trazer de volta a política, que estava desacreditada e que tinha sido, de uma certa maneira, abafada pela economia e pela demografia, certo? E, ao mesmo tempo, valorizar e permitir ao historiador que ele estudasse o presente, porque o presente era um território dos sociólogos e dos politicólogos, não um território do historiador. O historiador, até os anos 50, ele tinha que recuar 50 anos, certo? Porque os 50 anos mais próximos dele eram considerados presente e ele não tinha direito de atuar nessa área. Mas houve essa ruptura. O historiador pode agora, embora pareça uma loucura o que eu vou dizer, ele pode estudar até o futuro, certo? Porque se você pega um autor como Koselleck, o que é que se procura nele? Procura os germes de futuro que estão embutidos nos textos do passado e do presente. Então, o historiador pode tudo, mas não podia.
Porque, inclusive, é o nome do instituto, Carlos. Ele foi fundado nos anos, acho que foi nos anos 70, ganhou uma expressividade muito grande e hoje, acho que ele já morreu, o René Rémond, há pouco tempo. Não sei se morreu, não sei se eu estou matando o René Rémond, não. Depois eu ressuscito, se for o caso. Bom, o René Rémond, o Vinocq, muitos autores que vocês estudam hoje nas disciplinas de teoria, de metodologia, de história, ou veem nos artigos dos professores, são membros dessa instituição, História do Tempo Presente. E são aquele grupo em torno do René Rémond. Quem tem aquele livro Por uma História Política, vê aquele grupo todinho atuando ali. Ele está muito presente no livro. Os capítulos são sobre eleições, sobre partidos, sobre opinião, sobre política propriamente dita. São temas, digamos assim, em torno dessa nova, chamada nova história política. Que o nome principal é René Rémond. O livro do René Rémond, Por uma História Política, não sei se eu já falei para vocês aqui em algum momento, mas um dia desse ele estava aqui na Amazon por R$39. Gente, é preço de banana, porque banana está muito caro, por sinal. Mas o livro é baratíssimo, baratíssimo. Estava disponível aí, é um livro imperdível. Qualquer que seja a coisa que você estude, o livro do René Rémond tem uma importância enorme. Então, por conta dessa comemoração, na França a história política se renovou e nasceu essa história do tempo presente. Mas claro que não foi só por isso. É porque esse conjunto de revoluções, que a gente chama, que eu já falei um pouco minha fala sobre a virada historiográfica, mas que muitos historiadores e não historiadores nomearam a crise dos ismos. Essa crise dos ismos ela já vinha desde os anos 60. Na crise dos ismos, a gente pode identificar alguns elementos. Por exemplo, o retorno do sujeito. O que significa isso? Significa dizer que se faz necessário, no campo historiográfico, nas novas interpretações, que a gente dê um espaço para as pessoas, um espaço para a agência individual, e não apenas o estúdio coletivo, a classe, o grupo, o sindicato, o Estado. Ou seja, é como se fosse em quebra. A historiografia era no passado. Ela se voltava mais para estudar os coletivos, e a partir dos anos 60 os indivíduos começam a requerer seu lugar na história. Eles começam, digamos, a querer ocupar o seu espaço. Tanto que, vou dar um exemplo, agora eu volto já para o roteiro. Mas só um exemplo aqui do Pedro Vilarinho. Às vezes a gente está aqui examinando um trabalho e tudo, aí o Pedro olha para mim e diz, faltou gente. Ou seja, o texto não contemplou pessoas, personagens, pessoas atuando, agência individual, não contemplou, digamos, o sujeito está imerso, afogado, abafado no coletivo. Então, mas, dependendo da interpretação também, a gente pode ver como um retorno, porque antigamente também a gente estudava os grandes personagens, os heróis, né? É um retorno diferente, mas é um retorno. É porque, na verdade, Carlos, os modos de interpretar, se a gente pegar lá de Aristóteles, ou no caso pegar lá de Heródoto, eles não têm muitas variações. Eles vão variando e desvariando. É como se fosse assim, um eterno retorno. Você volta para uma teoria, ela se adequa a um tempo, aí depois ela se desadequa, ela é substituída, aí ela retorna. É verdade, porque até... Por exemplo, nos anos 30, qual era a grande luta do Bloch e do Febvre? Era ir contra a história política, certo? E por que nos anos 70 a briga se acirra de novo? É porque é o chamado retorno da política. Só que aí, eu quero tomar o partido aqui do retorno da política, não é a mesma política, porque já tinha inclusive acontecido o Foucault, certo? Que tinha mudado o conceito de política. Não é mais a política só do Estado, só dos grandes personagens, dos reis, dos presidentes. A política agora é vista de baixo. O político houve o retorno do político, mas já foi outro político. Ou seja, a riqueza da nossa disciplina, da nossa área, são essas sutilezas. O elemento volta, mas não volta o mesmo. Certo? Ele já volta com outra feição, com outra... Né? Ele já volta de outra maneira. Mas isso aí gastou muito papel e muita tinta, essa discussão dos anos 60, 70 e anos 80. Então,
indo para o roteiro principal. Há o retorno do sujeito, certo? A desconfiança com relação às grandes explicações, daí porque há uma decadência da explicação estrutural, da explicação funcional, da explicação marxista, porque são explicações, digamos, duras, conceituais, fechadas, mais no coletivo e nas leis da história, e numa crença de que há um destino para a humanidade. Essa crise dos ismos inclui a crise do estruturalismo, do funcionalismo, do marxismo, do positivismo, de muitos ismos. E significa isso, significa não se acredita mais, nem que uma teoria tem esse poder explicativo total, nem se acredita mais que o mundo vai mudar segundo um projeto teórico, certo? Um projeto utópico de uma teoria, e nem que significa que a gente não tem mais certeza com relação ao futuro. Ou seja, a desconfiança com os ismos traz o outro ismo, que é o ceticismo em relação à mudança. A gente não sabe, só sabe até hoje, amanhã. Nem Deus, porque também houve o recuo, o recuo, digamos assim, da crença. Embora ela tenha voltado também, né? Hoje em dia talvez tenha até mais gente indo à igreja, só que são muitas igrejas, são muitas formas de expressão religiosa. Não é mais um modelo, necessariamente um modelo cristão, que é um modelo teleológico, que começa com Adão e Eva. Adão e Eva não, começa com a fabricação de Adão e Eva e termina com o juízo final. Esse teleologismo, ele também, que informa a história é muito informada pelas fórmulas cristãs, certo? A nossa história. Então, esses ismos também, eles entram em discussão, eles entram em decadência enquanto fator explicativo das nossas narrativas. Então, o sujeito, a desconfiança com relação às grandes teorias, aos grandes conhecimentos, a desconfiança com relação a modelos teleológicos capazes de indicar a mudança do mundo até chegar, no caso do marxismo, ao socialismo, no caso de uma teologia cristã, chegar uns ao inferno, outros ao céu. Essas fórmulas, elas foram fórmulas que foram muito discutidas, que de uma certa maneira se esgotaram. E fazem parte daqueles efeitos, não só de Foucault, não, efeito de muitas filosofias, sociologias, antropologias, etc., dos anos 60, sobre o conhecimento de um modo geral. Ou seja, eu estava falando dos anos 70 e 80, mas é porque os anos 70 e 80, eles cristalizam aquilo que foi estilhaçado por aquelas gerações, digamos, dos anos 60, que colocaram o conhecimento de ponta cabeça. Então, essa história política aqui que o Zé Murilo faz já é outra, o interesse já é outro. Porque, na verdade, ele vai fazer uma história, que ela continua sendo uma história política, mas não é mais a história do Estado, agora é a história da nação, né? Porque ele está preocupado agora em outro aspecto. Qual é o aspecto? É o aspecto do imaginário, que é outra coisa interessante também, que é a história das palavras. Primeiro era ideologia. Se a gente pegar a literatura escrita nos anos 60, a palavra ideologia está em todos os momentos. É Althusser, Thompson, tanto a historiografia inglesa como a francesa, elas estão marcadas profundamente por esse conceito de ideologia. Ideologia entendida como entendida como uma falsa consciência, ou seja, um erro de perspectiva. A ideologia seria, digamos assim, a maneira equivocada, imediata, falseada, enevoada, a partir da qual a gente vê o real. Então, a ideologia tinha um sentido negativo, um sentido de equívoco, um sentido de erro, nesse momento. Mas essa palavra ideologia, ela foi perdendo substância. Por quê? Porque se criou, e se deu também ao que era o conteúdo da ideologia, uma outra nomeação, que é a nomeação de imaginário. Final dos anos 70, anos 80 e parte dos anos 90, o conceito é imaginário. Castoriadis, quase todos, a Mafalda, a Maria Odila, assim, quase todo mundo que vocês conhecem que escreveu nos anos 70 e 80, de alguma maneira, especialmente nas ciências sociais e na política, o conceito de imaginário estava aí, tributário dos franceses, estava aí navegando.
Só que se passou também do conceito de imaginário para o de representação, e foi muito rápido. E o conceito de representação, digamos, de certa maneira pulverizou de ideologia. Eu penso aqui num pilão mesmo, gente, aqueles pilãozinhos do interior. Pulverizou mesmo o conceito de ideologia e o conceito de imaginário. Porque o conceito de representação é um conceito muito aberto, muito rico e que cabe tudo. São representações, certo? E representações conflitantes, representações diversas, representações consonantes com a classe, com o lugar, com o momento, com o sujeito, ou seja, é um conceito absolutamente plural, absolutamente operacional também. Então se passou, digamos assim, de imaginário para a representação. Muito embora o Zé Murilo, nos trabalhos dele no final dos anos 80 e dos anos 90, o conceito que ele utiliza é de imaginário. Daí porque o livro Imaginário da República, né? Formação das Almas é sobre o imaginário da República. E estudar o imaginário, significa ter uma atenção para o que seria um outro processo de tomada, de retomada, de concepção acerca da história e de exposição dessa história, que não é mais aquela história cuja narrativa é conduzida pelo Estado, mas uma história que ela tem atenção agora à maneira como a sociedade vai construindo elementos, saberes, fórmulas, ritos, simbologias, esquemas interpretativos, etc., capazes de gerar nos sujeitos um sentimento, certo? No caso do Zé Murilo, um sentimento de nação, o amor à pátria, a adesão, a construção de uma identidade partilhada, a forma de expressar a nação que não é através do Estado, mas é através do povo. Ele vai se voltar agora, sair do Estado, se voltar para a nação. E para estudar a nação é preciso ter atenção a alguns aspectos. Por exemplo, aos discursos, às imagens, às fórmulas, aos rituais que vão inculcar no sujeito um certo tipo de pensamento, um certo tipo de concepção, um certo tipo de amor, no caso aqui o amor à pátria, um certo tipo de emoção. Por exemplo, a emoção quando vê a bandeira, a emoção, não sei se não existe isso. Eu fui criada assim, na hora que a bandeira sobe, sentir assim, certo calor patriótico. Não sei como funciona hoje nas escolas, mas eram práticas, até a época da ditadura militar, eram práticas muito perceptíveis. E essas práticas, elas foram muito produzidas, reproduzidas a partir da proclamação da República. Então, essa inculcação, ela tem um sentido muito claro, que é um sentido emocional, um sentido de interiorização, é o coração. O doutor Pessoa usou muito bem isso. Pode falar, querida. Hoje em dia, não tem nem nas escolas. Tem não? Não. Não tem mais hasteamento de bandeira, não tem mais filinha para entrar, nada disso, né? Eu acho também que até pelo contexto que a gente está vivenciando, criou uma certa aversão aos símbolos patrióticos, né? Porque tu falaste uma coisa aí bem interessante, Carlos, porque hoje, se a pessoa vestir verde e amarelo, ela pega até pedrada. Ou seja, houve uma confusão agora entre governo e nação. Essa confusão, ela está nas cores. Não sei se é isso também que você percebe. Assim, a gente já fica com o pé atrás quando vê uma área toda esparramada de verde e amarelo, porque não é mais o símbolo da nação, agora é símbolo de um governo. Ficou uma coisa muito estranha. Mas eu posso dizer, até quando eu fiz meu primário, nos anos 60, meu ensino primário, no grupo escolar era a filinha dos alunos, para entrar na sala de aula. Primeiro formava a filinha lá fora, não sei se era a diretora, quem era, o inspetor, não sei, hasteava a bandeira, certo? Dependendo do dia, a gente cantava o hinozinho da bandeira e que ia para a sala. Tinha um ritual, o aluno, o ritual da filinha, o ritual do hasteamento, o ritual do canto. Não sei se era todo dia, não. Acredito que não fosse, não. Eu estudei no ensino fundamental, eu também fazia isso. Então durou até agora. E isso é antigo, é secular, não é coisa inventada agora. Nos governos mais fortes, quando o Estado está, digamos, mais sobreposto à nação, os símbolos são mais inculcados nos espaços, inclusive nos espaços escolares. Então, o Zé Murilo faz isso, ele coloca num
ponto um pouco menor o estudo do Estado instituído e passa a ver como se relaciona o Estado com a nação, como se constrói a nação. Por isso que ele vai para as simbologias, as estátuas, os hinos, a bandeira, o brasão. Ele vai estudar na formação das almas, não sei se vocês já estudaram a formação das almas em alguma disciplina, exatamente esses elementos que vão ser os elementos constituídos naquela cultura política para constituir a adesão, para formar a adesão do brasileiro à sua condição de brasileiro, para internalizar em cada um esse amor, esse orgulho, essa responsabilidade, esse patriotismo, como se dizia no passado, que vai dar a Liga Nacional, que vai fazer com que se possa dizer: eu sou brasileiro, somos brasileiros. Essa busca da identidade que nós vimos naquele modelo do IHGB, com a produção do conhecimento, com a invenção de uma narrativa da nação. Aqui é outra coisa, porque é a inculcação direta em cada pessoa que nasce aqui. Ou seja, aqui ele estuda os procedimentos que foram criados para alcançar o coração das massas, certo? Para alcançar o coração das massas. Ele estuda os signos, né? Os signos, a elaboração dos signos e a maneira como esses signos eles são capazes de acionar as consciências, né? De acionar os sujeitos. Mas não é a racionalidade que é buscada, Carlos, quando se procura, digamos, acentuar uma dimensão patriótica. Não funciona a parte racional, é a parte emocional mesmo. Por isso que eu estava dizendo que o doutor Pessoa fez uma campanha bem feita, porque ele acionou o signo coração. Ou seja, tira a racionalidade e vai para aquilo que é a mais profunda emoção do sujeito. E os símbolos, quando eles são... É importante a gente ressaltar também a diferença de patriotismo e nacionalismo. Né? Sim, são sim. duas coisas que às vezes a gente usa como sinônimo, mas não são a mesma coisa. E até porque são conceitos que dizem respeito a temporalidades distintas. Não são nem assim coetâneos, não são nem conceitos que, digamos assim, que navegam no mesmo momento. Então é interessante isso. Mas no caso aqui do Zé Murilo, o que ele vai, digamos assim, ele vai contrastar um Estado, de uma certa maneira, distanciado da nação, a inexistência de uma nação e a vontade do Estado de construí-la, até para sobreviver enquanto Estado. Porque a construção da nação é, ao mesmo tempo, a construção do processo de legitimação do Estado, que são separados, mas são juntos. A gente separa para analisar, mas, na verdade, as coisas caminham de maneira muito conjunta. Então, com isso, eu quero significar essa mudança nos interesses do Zé Murilo de Carvalho, e que essas mudanças elas têm muita relação com o que seria esse trajeto intelectual dele, que começa, digamos, como cientista político, como cientista social, trabalhando os conceitos e trabalhando os teóricos da política e da sociologia e aplicando, tanto quanto possível, esses conceitos à interpretação da história do Brasil, mas depois ele assimila o que na época que ele estudou era a história antropológica, que ainda era nomeada história antropológica, que hoje a gente chama tudo de história cultural, que vai permitir justamente que ele acione autores, especialmente autores americanos e autores franceses. Curiosamente, os dois autores americanos que ele cita, historiadores, que é o Darnton e a Nathalie Zemon Davis, são americanos que estudam a França, especializados na história francesa do Antigo Regime. Porque tem uma coisa interessante, e com isso eu vou terminar a aula, é que só dá sucesso, só tem sucesso mundial, no caso de um historiador americano, se ele estudar a Europa. Quero que vocês digam aí um historiador americano que estuda a América do Norte que deu sucesso mundial. Eu não lembro. No caso da Nathalie Zemon Davis, século XVI, da França, e no caso do Darnton, século XVIII. Agora, não sem grandes reações dos franceses. Eles não gostam nem das interpretações, nem das teorias, nem dessa invasão do campo deles. Então,
não é muito, digamos assim, não é muito civilizado, às vezes, o relacionamento dos historiadores americanos e dos franceses que invadem a praia europeia, não. Então, é interessante isso. Bom, o que eu vou fazer na próxima aula? Eu vou apresentar de uma maneira rápida, porque não pode ser de outra forma, alguns dos livros do Zé Murilo, chamando a atenção um pouquinho para o capítulo dos bestializados que eu escolhi, que é essa temática da existência ou não do povo no Rio de Janeiro, que é uma temática central dos bestializados, e comentar um pouquinho alguns dos livros, alguns dos artigos, entrar um pouco mais na obra do Zé Murilo. Um pouquinho mais, porque a obra é imensa, imensa, imensa. Ele já está na praça 82 anos, menos 25, 24, porque ele começou a publicar ainda na graduação. Passa as contas aí. 50 e tantos anos, né? Andando para os 60 anos. Um historiador de uma fertilidade enorme, do ponto de vista de produção, de organização, de participação em coisas. Mas vamos ver um pouquinho sobre ele. Porque, na verdade, eu sempre digo em historiografia brasileira e historiografia piauiense, não dá tempo, é só quando a gente vai num restaurante, aquela coisinha que vem primeiro, como chama aí, Carlos? A primeira coisinha que a gente põe é só um aperitivo. Justamente. Na verdade, não dá tempo muita coisa. É um aperitivo, uma entradinha para o aluno, de acordo com as necessidades, com o gosto, com as pesquisas, ele escolhendo alguns autores. Mas é só mesmo a entrada. Não dá tempo para fazer tanta coisa. Gente, foi um prazer estar com vocês. Terça-feira nos encontramos, hoje é quinta, né? Terça-feira nos encontramos de novo. E eu já vou dar uma pequena dica em relação à terceira avaliação. Provavelmente, para vocês irem organizando as coisas na cabeça e no papel também, provavelmente eu irei pedir um resumo, não do conteúdo, mas do que seria a autobiografia intelectual de alguns dos historiadores. Autobiografia mesmo, ou seja, ele por ele, certo? Não ele por mim ou ele por vocês, ele por ele, como ele se vê a partir da formação do historiador. Que na entrevista do Zé Murilo vocês já podem perceber muito isso. É uma fala mesmo, subjetiva, é uma expressão, digamos assim, própria da pessoa, como ela narra e ela dá significado às suas experiências. Eu um pouco na aula fiz isso hoje, falando a partir da fala do Zé Murilo, certo? Por que eu estou chamando a atenção para esse ponto? É porque a gente não separa a experiência do sujeito da sua narrativa, né? Aquela narrativa é feita por aquele sujeito em função da sua vida, das suas experiências, dos seus conhecimentos, da maneira como ele foi se apropriando do mundo e se apropriando dos seus saberes, de maneira concreta mesmo. Ninguém faz nada do nada, né? Nada, e também assim, na história é pecado mortal a gente ficar nas nuvens, né, Carlos? Não pode ser uma teoria desencarnada, não pode ser uma prática desencarnada. Ela é sempre referida a um lugar, a um conjunto de relações, a um conjunto de leituras, a um conjunto de experiências, a um conjunto de exclusões, de supressões, de censuras, né? Ou seja, porque tudo que a gente... Já se foi o tempo que a gente mentia sendo pessoal. Já há muito tempo que foi isso, né? Porque mesmo quando a fala, ela pretende um grau de... digamos, um grau de objetividade, essa objetividade ela é muito limitada, né? Depois do Sertor, a história mudou mesmo. Não tem como, né? E depois do Foucault também a história política mudou, também não tem como. Então, é o patamar atual da nossa prática, ninguém sabe como será daqui a 10, 20 anos, né? Porque se vocês veem aqui, só uma disciplina dessa curta, o tanto de giro que a gente já apresentou, né?
O tempo todo nós estamos girando em torno de possibilidades e alternativas de mudanças que são mudanças contextuais, mas são mudanças que são conduzidas por pessoas. O contexto não é uma máquina do modo contínuo, não. É movido por pessoas, movido por interesses, por práticas, por decisões que a gente toma em diferentes momentos. Então, desejo a vocês bom almoço, certo? Tudo de bom e até terça-feira, quando nós falamos mais sobre José Murilo de Carvalho, tá bom? E aí, terça-feira, eu digo para vocês quem é que vai ser quinta e boto, que eu estou aqui um pouco em dúvida quem é que nós vamos estudar quinta-feira, porque como nós não temos assim muitas aulas, acho que ainda dá uns 5 autores no máximo, se der. Eu estou aqui vendo quem é que vem primeiro, certo? Quem é que eu vou colocar na ordem, mas terça-feira já temos essa escolha feita. Então, bom dia, tudo de bom. Aqui em casa já cheirou, aqui a cozinha. Espero que aí na de vocês também. Então, até mais. Bom dia. Bom dia.